Alguém assistiu a aula da semana passada, que foi postada no YouTube? Conseguiu acompanhar direito? Tem alguma ideia de melhoria, alguma proposta, uma sugestão? Fique à vontade em fazê-lo. Bem, vamos dar início à aula, então. Já deu tempo suficiente para só conectar. Eu vou começar falando, lendo aqui a especificação do trabalho. Deixa eu já projetar aqui para vocês verem. Bom, então a solução dos problemas não poderá resultar em deslocamento dos alunos, a fim de não infringir as recomendações de isolamento. Então, pessoal, quem resolver fazer em grupo está permanentemente proibido fazer encontro presencial, tá? Para poder resolver o trabalho, desenvolvê-lo. Então, utiliza aí o WhatsApp, né? Utiliza o Zoom na versão gratuita ou alguma outra ferramenta aí de comunicação virtual para que vocês possam manter o isolamento que é requerido aí nesse período do coronavírus. Então, se optar mesmo em fazer em grupo, né? Desde que respeite essa condição, não tem problema nenhum. O grupo ele poderá ser formado por até 4 alunos, frisando aí que está proibido, né, encontros físicos. Se não houver suporte tecnológico que propicie interação sem sair de isolamento, deve-se optar por desenvolver a atividade individualmente. O trabalho deverá ser postado no portal acadêmico até o dia 13 de abril. Então, nós temos aí 13 dias para poder que seja feito. A pontuação para essa atividade será de 8,5 pontos para quem fez aquela primeira atividade, né? Para quem não fez, então valerá 10 pontos. Cada grupo deverá solicitar um envio do escopo da atividade para o meu e-mail, que é liro10@hotmail.com, já que serão atividades distintas. Deve-se constar no e-mail o nome completo de cada integrante do grupo, se for o caso, se for fazer em grupo. Então é muito simples, né? Eu vou passar um conjunto de atividades para cada grupo e vocês terão que resolver e reportar a mim a solução que vocês encontrarem. Com parecer, né? Já que a gente vai entrar agora justamente na parte de análise econômica, né? Engenharia econômica em si. Então agora vocês já conseguem definir quais alternativas economicamente são viáveis e dentro das viáveis qual a melhor. Então, essa definição que vocês terão que fazer nos problemas que eu encaminharei para cada grupo que for composto aí. Alguma dúvida a respeito desse trabalho? É importante também frisar que, se não me mandar o e-mail, vai acabar que não vai ter um escopo para poder fazer esse trabalho. E quanto antes fizer, antes receberá esse escopo para poder desenvolver. Então, não demore em me encaminhar o e-mail com a composição do grupo, mesmo que seja individual, para que eu possa responder com a atividade que tem que ser desenvolvida. Todos cientes disso daí? Ok. Vou considerar, então, que os silêncios sejam de acordo. Bem, vamos lá. A aula de hoje, a gente vai falar sobre VPL. Na aula anterior, a gente viu sobre o CAL, né? Custo anual uniforme. E até falei com vocês que não necessariamente tinha que ser anual, né? Ele podia ser mensal, bimestral, semestral. A frequência de tempo não importa. Apesar de que na sigla está o A de anual, mas pode ser qualquer outra uniformidade de tempo para esse custo. Ele é quando eu tiver casos em que eu só tenha alternativas que envolvam custos, eu vou transformar todos, então, o meu fluxo de caixa todo em prestações, e aí aquele que tiver o menor valor de prestação, ou seja, o menor custo, deve prevalecer, seria a opção a ser selecionada. Agora a gente vai ver um pouco sobre VPL. Isso daqui está lá no portal, eu postei agora há pouco, tá? Seria interessante que vocês depois baixassem. E aí, quem são? A gente vai falar então sobre valor presente líquido, VPL. Ele é também conhecido como valor atual líquido, VAL, ou valor presente.
é a fórmula econômico-financeira capaz de determinar o valor presente dos pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o custo do investimento inicial. Então, faz-se o seguinte, olha, eu vou investir 10 mil, ok. Será que o que eu vou ter de retorno me permite recuperar esses 10 mil e ainda ter algo a mais? Então, ou seja, eu preciso agora pegar tudo que eu vou receber e que eu vou pagar também no futuro e trazer toda essa movimentação para o meu período presente, meu período zero, para eu comparar então com o que eu estou investindo. Vocês recordam que em tempos diferentes eu não posso nem somar nem subtrair, mas se eu tiver com todos os valores no mesmo período, aí eu posso somar ou subtrair e ter uma liquidez deles. Então, o VPL, eu preciso pegar todos os meus valores futuros e trazer para o momento zero, descapitalizando, né? Porque, obviamente, quando eu trago do futuro para o presente, eu tenho que tirar os juros. Então, vou descapitalizar todos os lançamentos, sejam positivos ou negativos, e aí, então, eu vou comparar ali com o meu valor presente, zero. E meu valor presente no zero, quando a gente se fala em negócios, é o meu investimento. Então, eu tenho como comparar o que eu estou investindo com tudo que eu vou receber, com todo o meu fluxo de caixa futuro. Se eu trouxer todos para o zero, eu consigo ter essa liquidez. E ali, então, eu vou verificar o seguinte: se o resultado do meu VPL ele é positivo, maior do que zero, quer dizer, então, que o que eu desembolsei para poder investir naquele negócio ele foi recuperado e ainda sobrou alguma coisa. O meu rendimento foi superior ao que eu investi. Então, é um bom negócio. Em tese, eu posso falar que eu teria um lucro. Eu estou ganhando, eu estou investindo 10 e o meu retorno está sendo 15. Então, estou tendo um rendimento ali superior ao meu investimento de 5. Investi 10 e estou tendo um retorno no valor presente de 15. Então, assim, a diferença de 15 e 10, 5. 5 é o meu VPL, é o quanto eu estou ganhando ali. Agora, se eu investir 10 e eu trago todo o meu fluxo de caixa para o momento zero e ele me dá um valor 10 também, se eu investir 10 e o meu fluxo de caixa no momento zero é 10, quer dizer que meu VPL é zero, é nulo. Então, eu nem ganhei nem perdi. Então, se eu investir 10, eu vou ter o retorno dos mesmos 10. Agora, se o meu VPL é negativo, isso é sinal de que se eu investir 10, tudo do meu fluxo de caixa futuro que eu trouxe para o meu período zero é menor do que 10. Então, digamos, seja 9, eu estou investindo R$ 10 e o que eu vou receber é equivalente a R$ 9. Então, meu VPL vai ser menos 1, então ele é negativo. Ali já indica que não é um bom negócio. Quer dizer, eu estou perdendo R$ 1. Eu investi 10 e vou receber 9. Então, para mim, é um prejuízo, né, em linhas gerais. Então, o VPL ele serve justamente para isso, para eu poder verificar se eu vou ter ganho ou não ao fazer aquele negócio. VPL positivo maior do que zero, eu tenho ganho. VPL igual a zero, não estou ganhando, mas também não estou perdendo. VPL negativo, eu estou perdendo. E ele é muito relevante porque se eu tenho oportunidade de tirar o meu dinheiro de uma aplicação, há uma taxa lá, uma TMA lá. Então, eu só faço negócio se esse meu negócio estiver exposto a uma taxa de 10%. Porque eu tenho aplicações que me rendem 10%. Então, se eu for fazer um negócio, calculo o VPL dele e o VPL dele dá zero, bem, eu não quero correr o risco, eu deixo na minha aplicação mesmo. Ele vai me render 10 também lá na aplicação. Então, se ficar zero, meu VPL for nulo, eu não vou investir, porque eu não quero correr o risco. Vai que esse negócio depois não dá certo, a pessoa não me paga, o rendimento que eu estou esperando não dê certo, né? Para tudo há um risco associado. Então, zero, não faço o negócio, deixo ele lá. Negativo, eu sou obrigado a não fazer o negócio, porque se eu fizer, eu estou aceitando que eu terei prejuízo. Estou perdendo dinheiro em relação ao que poderia estar rendendo na minha aplicação que eu já tenho, o meu dinheiro lá sendo aplicado. Agora, quando o meu VPL ele é positivo maior do que zero, quer dizer então que se eu tirar da minha aplicação atual e fizer esse negócio, eu vou ter um retorno maior do que meu dinheiro, do que o rendimento que ele estava lá aplicado. Bem, em linhas gerais, vocês conseguiram captar a ideia do VPL, a aplicação dele, a relevância dele dentro de uma análise econômica?
Entenderam em linhas gerais? Brian, seu microfone está ok. Então tá. Se em linhas gerais vocês entenderam, eu vou demonstrar aqui agora a fórmula. Como é que a gente calcula o VPL? Bom, meu PV zero aqui, ele é meu investimento. Então, digamos que isso daqui sejam os menos R$ 10 que eu vou investir em um negócio. Nele, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar todo o meu valor futuro que eu tenho no meu fluxo de caixa, e por isso que ele está em N aqui, né? Na verdade, deveria ser até I, desculpa, eu coloquei N aqui, mas ele deveria ser I. Todo o meu fluxo de caixa, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o enésimo termo do meu fluxo de caixa, eu vou considerar, como eu estou trazendo ele sempre para o meu valor presente, que ele seja um valor futuro, um FV, e eu vou ter que dividir ele por 1 mais I elevado a N. Porque ao fazer isso, eu estou descapitalizando, estou tirando juros. E então, a cada movimentação que um desse que eu estou fazendo, descapitalizando, vai me permitir depois eu fazer a soma com o meu valor presente no momento zero, que é o meu investimento inicial, que é o valor negativo inicial que eu tenho no zero. E aí, então, eu posso fazer isso. Então, eu devo pegar cada valor futuro do meu fluxo, cada entrada ou saída, descapitalizar, e depois que eu fizer essa somatória de todo o meu fluxo que estava no futuro, eu posso, então, somar com o meu valor presente no zero, que é negativo, e daí, então, eu tenho o resultado do meu VPL. Alguma dúvida a respeito da fórmula? No caso, eu tenho que botar no fluxo de caixa, eu tenho que colocar tudo para o valor futuro, para depois eu fazer a somatória deles, né? Não, é Com o a taxa contrário. 1. É o contrário, Alberto. Você tem que trazer todo ele para o valor presente. Só que na fórmula ele está como valor futuro porque eu quero tirar do valor futuro e trazer para o valor presente. Então você tem que pegar o valor futuro e dividir por 1 mais I elevado à posição do valor futuro que ele estiver. E aí eu vou descapitalizar o valor futuro, vou transformar ele em valor presente lá no momento zero. Entendi. Ok? E aqui tem um exemplo justamente para a gente poder calcular o VPL. Um caso. Suponha que uma empresa cuja taxa de expectativa seja de 25% ao ano esteja pensando em adquirir uma nova loja para vender seus produtos. Existem dois locais prováveis, região central e multishop. Os custos e receitas associados a cada uma das alternativas podem ser descritos da seguinte forma, e aí vem uma tabela descrevendo. Investimento para a região central é R$ 250 mil. É para uma vida útil de 10 anos, então, ou seja, né, como ela quer colocar uma nova loja, ela já adotou que essa nova loja ficará por 10 anos. O valor residual de mercado, 100 mil. Então, quer dizer que ela pode vender essa loja ao final dos 10 anos por 100 mil reais. Receitas anuais, 200 mil. Então, essa loja, anualmente, me gera um caixa positivo de 200 mil, me dá como receita. Então, tudo que eu vou vendendo lá, né, a quantidade que eu vou vender vezes o preço de venda, por ano me dá 200 mil reais de receita. Em contrapartida, para eu manter essa loja ao longo dos 10 anos, anualmente eu vou ter um desembolso de 160 mil reais. Se eu optar pela Multishop, pelo local lá do Multishop, eu vou investir 180 mil na loja, então, ou seja, né, na central eu investiria 250 mil para construir a loja. No Multishop é menos, 180 mil. Os dois ambos de 10 anos, né? VPL eu não posso comparar em tempos distintos, tem que ser no mesmo tempo, as alternativas. A quantidade, né, de períodos, 10 anos. O valor residual da loja, tanto na região central como na Multishop, vai ser 100 mil, porque a construção vai ter o mesmo valor, né, a loja, como ela vai ser na mesma dimensão. Como eu estou pretendendo que seja a mesma quantidade de vendas, então a receita também é a mesma receita que lá na região central. E os custos operacionais anuais, na Multishop, eu vou ter um custo maior do que na região central. Na região central de 60 mil, no Multishop eu vou ter um custo anual de 180 mil para manter a loja. Mas, em compensação, o investimento, né, que eu vou fazer no Multishop é menor.
Só que meu custo anual, 10 anos, eu vou ter R$ 20.000 a cada ano ali superior. Então, será que eu devo optar em instalar essa minha loja onde? Na região central ou no Multishop? Aqui é o seguinte, primeira coisa, calcular o VPL de cada alternativa. Se eu tenho que o princípio do VPL é trazer todo mundo para o valor presente, e ali então eu fazer minha soma com o meu valor no momento zero, meu investimento inicial, então eu já sei que eu vou ter que descapitalizar todos os meus lançamentos que eu tenho aqui, que não esteja no momento zero, já que VPL eu tenho que trazer todo mundo para o zero. Então eu vou ter que fazer essa descapitalização de todos eles. E aí somente depois que eu descapitalizar todos eles, é que eu vou então calcular o VPL. Vocês já aprenderam a trazer, né, o fluxo de caixa para o valor presente no momento zero. Façam essa movimentação aqui, por favor. Encontrem para a região central qual é o valor presente do fluxo de caixa. Ele tem ali receitas de 200 mil e tem custos operacionais de 160 mil. E ao final de 10 anos a loja ainda vai dar uma receita de 100 mil, que é o valor que ela pode ser vendida. Calculem, por favor, o valor presente desse fluxo aqui. Vocês lembram das fórmulas, né, que foram postadas também lá no portal? Quando a gente fala ali que ele tem receita anual, quer dizer que aquilo ali se repete do primeiro ano até o 10º ano. Então eu entendo que eu vou ter que pegar, para eu calcular o meu valor presente, eu vou trabalhar aquele valor ali como sendo prestações. E aí eu vou conseguir movimentar todas as prestações de uma única vez para o meu momento zero. Então ali vocês, no caso da receita e dos custos anuais, vocês vão aplicar simplesmente essa fórmula aqui para poder trazer todos aqueles lançamentos momento zero. Só que vocês têm ainda o valor residual ao final do 10º ano. E aí você vai ter que pegar e trazer para o valor presente. Aí ele é um valor futuro. Então vocês vão ter que aplicar a fórmula, né? Que é justamente o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Então vocês vão ter que pegar e fazer ali aplicar 3 cálculos. Esse daqui para as receitas, esse mesmo para os custos e esse daqui para o valor presente. Fazendo os 3, vocês vão conseguir levar todos, então, para o momento zero e calcular o valor presente ali e a gente descobrir qual é o valor do VPL. Alessandro, tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo sim, Marcelo, fica à vontade. Tá, essa aula vai ser postada também, igual a primeira? Lá para assistir Sim, depois também? sim, eu assim que terminar, faço a edição do vídeo e aí depois eu posto lá no YouTube. Obrigado. A primeira aula, o Alessandro, você chegou a postar a primeira aula? Postou não, né? Postei, coloquei lá no YouTube a aula anterior, assim, está lá disponível. Depois você manda o link lá. Acho que Eu eu não coloquei achei, não. no fórum eu No coloquei fórum? o link lá. Tá, eu vou dar uma olhada depois. Tá bom. Aqui eu trouxe a resposta, mas eu gostaria que vocês fossem construindo para a gente poder dirimir as dúvidas. Quem tiver disponibilidade do Excel, aproveita os recursos aí do Excel e resolve por lá também. Esse K é o que mesmo? A letra B? CAU. É o custo anual uniforme. Ele, Marcelo, você tem que transformar todo mundo em prestação para você poder comparar entre uma alternativa e outra, né? Geralmente ele é mais viável para quando eu só tenho custos. E aí, então, a alternativa que der uma prestação de menor custo, ela que tem que ser selecionada. Entendi. Foi igual ao exercício da aula passada, né? Esse CAU aqui. Isso, o CAL, ele é referente à aula passada. Isso mesmo. Tá certo. Já volto, hein?
Pode desenhar o fluxo de caixa também, que ele vai ajudar a segmentar os valores ali, as movimentações que vocês terão que fazer também. Então, quem quiser, desenhe o fluxo, que facilita bastante. Quem optou em fazer o fluxo de caixa para a região central, o fluxo de caixa tem que ficar dessa forma. Então, tem investimento inicial de 250 mil, tem aqui os custos anuais de 160 mil, tem as receitas anuais de 200 mil, mas no último ano, a loja ela pode ser vendida por 10 mil reais. Então, ou seja, eu preciso agora trazer esses 200 mil para o momento zero, essa sequência de 160 mil, né, das 10 parcelas aqui, para o momento zero, e trazer esses 100 mil do 10 para o momento zero também, para que me permita calcular o VPL. Então, o VPL é basicamente isso. Então, no caso dos 160 mil, 200 mil, é essa forma que vocês têm que aplicar. Para esses 100 mil aqui, como ele está sozinho, ele não é uma prestação, então é essa fórmula aqui que vocês terão que aplicar para poder tirar ele de um valor futuro e levá-lo para um valor presente no momento zero. Aí o valor da prestação ficou 40 mil? Nessa fórmula aqui de baixo. Ah, você substituiu aqui, mas é de qual delas? Do 200 mil ou do 160 mil? Do 200 mil. Ok, vamos ver aqui. É porque é o seguinte, você não traz um de 200 mil, você tem que trazer as 10 de 200 mil. Então, ao trazer as 10 de 200 mil, elas são equivalentes a R$ 714.100,65. Então, pegar as 10 parcelas de 200 mil e trazer para o zero, equivale a R$ 714.100,65. E como é que eu fiz para calcular isso, Daniele? Eu usei essa fórmula aqui, que é justamente está aqui no Excel. Eu peguei todas as minhas prestações, é um valor que eu coloco, né? Apesar de ser um valor, porque ele sabe, é esse valor, ele está se repetindo. Mas esse valor que eu coloquei na fórmula aqui, ele se repete quantas vezes? É o meu N aqui, então eu coloco ele se repete 10 vezes. Como eu tenho a taxa, então ele vai fazer o seguinte, esses 200 mil que se repete 10 vezes, ele é equivalente lá no zero, então a R$ 714.100,65. Mas o que eu não entendi é esse valor da prestação. Eu pego 200 mil ou eu pego 200 menos os 160 mil? Você pode fazer já ele líquido, com certeza. Se você pegar e fizer ele líquido, tanto o 160 menos menos 160 mais 200 vai dar 40 mil positivo. Esse 40 mil positivo, ao trazer para o zero, qual vai ser o valor dele? É esse daqui, ó, R$ 142.820,13. Então, se você fizer o 40 mil como 10 prestações, trazer para o momento zero 25%, ele tem que, no momento zero, ele tem que equivaler a R$ 142.820,13. Foi isso que você achou? Uhum. Ok. Aqui eu fiz separado para quem está fazendo, né, passo a passo, poder acompanhar direitinho. Porque eu achei mais fácil diminuir logo. É muito mais fácil, muito mais rápido também. E aí eu sei desse valor porque, como eu fiz separado aqui, eu posso depois só ver a diferença deles, a soma deles aqui tem que bater com o valor que você achou aí. Ok? Tem que ser igual, obrigatoriamente. Aqui eu vou demonstrar para vocês como trazer para o valor presente, aqui pela calculadora, né, que a gente tem as fórmulas, as duas fórmulas que a gente vai pegar e utilizar, e tem a função no Excel também, como que a gente pega e utiliza para poder encontrar isso daí. Eu espero que vocês estejam encontrando esses valores aqui. Se alguém não encontrou, por favor, me informe para poder tentar ajudar a fazer o ajuste necessário. Alguém que não tenha conseguido chegar a esses valores aqui, pessoal? Olha só, o investimento inicial é os 250 mil que foi informado.
Aqui nesse caso, peguei todos os lançamentos de 200 mil. É óbvio que usei uma fórmula, né, para fazer isso de uma única vez, que é essa fórmula aqui. Achei 714 mil. Usei a função no Excel, que é mais rápida, né, onde eu uso a função VP, que é o valor presente. E ali pelo VP eu informo qual é a taxa, qual é a quantidade de períodos e qual é a minha prestação. E aí ele vai me dar o valor que representa, que é equivalente a essas 10 prestações. Então, vocês podem ver que, tanto pela calculadora quanto a função do Excel, o resultado é o mesmo. Tem que ser, né? Obviamente. Fiz também esse do menos 160 mil. Então, peguei todos esses 10 menos 60 mil e trouxe aqui para o zero. Usei essa mesma fórmula para poder fazer isso de uma única vez e achei o valor aqui de menos 571.280,52 centavos. E fiz também o valor presente aqui do resíduo, né? Ele era aqui 100 mil, que ele está aqui no 10, então eu movimentei esses 100 mil 10 períodos à esquerda para chegar no zero. Então eu descapitalizei ele em 10 períodos a uma taxa de 25% ao ano. Então esses 10 mil no período 10 equivale a R$10.737,42 no momento zero. Então aqui ele vale 100 mil, mas aqui ele vale 10.732,42 centavos. Como então eu peguei todos esses lançamentos, joguei para o zero, 200 mil para o zero, 160 mil para o zero, 100 mil para o zero, agora então eu posso calcular meu VPL juntando todos eles aqui. E aí o que eu fiz então? Eu fiz uma soma deles. O menos 250 mil mais os 714.165 centavos, mais menos o 571.280,52 centavos, mais os 10.737,42. Então, o meu saldo líquido no zero aqui foi de menos R$96.442,45. Esse é o meu VPL. Eu fiz de forma direta, sim, mas eu poderia fazê-lo também por lançamento. Para fazer por lançamento, como eu tenho aqui, eu peguei meu fluxo de caixa e coloquei, ao invés de ser no diagrama, eu coloquei ele em uma tabela. Então, vocês podem ver aqui do ano 0 ao ano 10. E aqui os valores. É claro que no último aqui, eu somei os 200 mil mais esses 100 mil de venda, por isso que ele não é igual aqui no último ano, né? Por causa da soma dos 100 mil do valor residual. E coloquei aqui as saídas, são os meus custos, né? Que é anualmente 160 mil. E aqui eu fiz como a Daniele fez também no início. Eu fiz já a dedução. Se vai entrar 200 mil, vai sair 160, então quer dizer que naquele período é equivalente a 40 mil reais. Então foi 40 mil reais, só no 10º período foi 140 mil reais, porque eu tive aqueles 100 mil, né, do valor de resíduo. Bem, a partir dessa liquidez aqui, então, eu posso considerar que eu pegaria essa fórmula aqui do meu valor presente, com as prestações, e poderia fazê-la uma única vez com 40 mil, que eu poderia chegar àquele valor ali. Ao invés de fazer uma para 200 mil, uma para 160, eu faria só uma para 40 mil. Mas eu peguei e fiz também o quê? A descapitalização de cada 41 mil desse. Então, 40 mil, ao ir para o período zero, quanto é que ele vale? 32 mil reais. O segundo 40 mil, que está no período 2, ao movimentá-lo para o período zero, qual é o valor equivalente dele no período zero? 25 mil reais. O 40 mil, que estaria na posição 3 mil fluxo de caixa, ao tirá-lo do 3 e trazer para o zero, qual é o valor que ele seria lá no zero? 20.480. Então, assim eu fiz com todos os lançamentos. Eu peguei um a um e fui jogando lá para o zero. E fui encontrando aqui qual o valor dele no momento zero. Como que eu fiz isso? Usei essa fórmula aqui. PV igual a FV dividido por 1 mais I elevado a N. Em cada um deles eu fiz isso. E aí eu fui encontrando o valor presente de cada lançamento do meu fluxo. Como eu tenho cada lançamento aqui no meu fluxo, depois basta eu fazer a soma de todos eles que eu vou encontrar o meu VPL, que foi o que eu fiz aqui. E no de baixo eu usei uma função do Excel. Essa função do Excel, eu calculo o VPL também. Primeiro eu tenho que deduzir aqui o valor presente.
porque ele não entende investimento inicial dentro da função VPL. A função VPL, ele joga todo mundo para o zero, mas o que já está no zero ele não entende. Então, eu preciso colocar, olha, vai ser o que já está no zero, que é o meu Q3, esse menos 250 mil aqui, mas aí, então, eu estou informando para ele, olha, eu vou pegar a taxa de 25% ao ano e esses valores que vão do P4 ao P13, todos esses valores aqui, ó, eu vou, do 40 mil a esse 140 mil aqui é uma taxa de 25% ao ano, eu vou descapitalizar todos de uma vez só, para eu encontrar um único valor presente aqui. Então, essa função, ela permite fazer isso. Eu achei o valor presente de todos esses 40 mil aqui, e desses 140 mil aqui é 25% ao ano. Como eu consegui encontrar por essa função do VPL a equivalência de todos esses lançamentos como valor presente no momento zero, eu somo ao meu investimento inicial, que foi o que eu fiz aqui, e encontro o meu VPL, que dá no mesmo. Conseguiram acompanhar a linha de raciocínio, fazendo pela tabela, lançamento a lançamento, usando aqui só a soma, porque eu já levei todos para o zero, usando a função do VPL, porém com um valor que não foi descapitalizado ainda, e fazendo de forma também direta, como foi feito aqui. São diversas formas que vocês têm para poder encontrar o VPL. Todas elas têm que dar o mesmo resultado. É óbvio que essa daqui, se você fizer manualmente, vai ser muito demorado. Você fazer lançamento a lançamento, quando você sabe que se tratam de prestações. Que prestações, eu posso movimentá-las de uma única vez usando essa fórmula aqui. Então, dessa forma que é muito mais rápido se fizer na mão. Agora, se quiser fazer no Excel para poder acompanhar período a período, pode ser feito assim também. Isso fica a critério de vocês. Roberta, alguma dúvida referente a essa solução aqui que fizemos? Tô. Acabei de chegar, tô me atualizando aqui. Ok, Roberta. Isso daqui é uma solução da atividade que está no Portal, eu vi. Está lá no portal, está lá como sendo um PDF, tá? Então, eu estou fazendo a solução aqui no Excel também. Tá. Bem, pessoal, a ideia, a forma que nós fizemos aqui para a região central, encontramos esse VPL aqui, né, os equivalentes a ele aqui, é a mesma forma com que a gente vai ter que fazer para o multishop. Só os valores que serão alterados. Então, por favor, façam agora, calculem também o VPL da loja sendo situada no multishop. E aí vocês definem qual o melhor método para se calcular o VPL que vocês queiram resolver. Professor? Pois não. Acredito que o arquivo que o senhor postou no portal está com os valores diferentes para o multishop para que você usou, porque o valor está dando diferente. Por exemplo, eu estou observando aqui na sua planilha do Excel que no multishop, as receitas anuais o senhor usou 230, lá está 200. No Word, lá no arquivo. No arquivo que está postado. Aqui. Por gentileza, obrigado. Tá. Entendi. Não é 200, é 230. Desculpa, pessoal, aqui está errado, tá? Que é 230, não 200. Eu vou fazer a correção aqui no Word e vou excluir esse arquivo lá no portal e vou sobrepor com a correção aqui agora. Só porque eu já tinha feito, hein? Caraca. Você tinha feito com 200? Sim. Inclusive, o valor daria igual, né? Do centro ali, porque seria 10. Seriam 10 de 200, daria o mesmo valor quando você levasse, facilitaria bastante. Mas são 230, Dalberto. Beleza.
Pronto, eu substituí lá no portal o arquivo. Professor, quanto que deu o VPL da outra? O VPL deu positivo, deu R$ 672,65. Roberta, seu microfone está ligado, tá? Todos conseguiram achar o VPL aí da Multishop? Professor, estou encontrando um valor bem maior do que esse. Eu troquei apenas o valor das receitas. O senhor poderia verificar, por gentileza? Eu estou encontrando R$ 9.262. Vamos lá, então. Aqui é o seguinte. As receitas, como eu estou aqui 230, você conseguiu encontrar esse 820.215,75? Sim, ok. Os custos foram equivalentes aqui a menos R$ 642.690,59. Sim. Então, a única coisa que ficou foi o seu residual, né, que era do 20 mil, ele ficou equivalente no período zero a 2.147,48. É porque foi outro valor que não foi trocado lá, professor, porque lá está 100 mil. Aí por isso que divergiu as respostas. Na tabela do material postado, o valor residual está 100 mil para os dois, para ambos. Acabei de corrigir. Pelo amor de Deus, quanta falha. Então tá ok. Vou fazer a sem correção problema. aqui novamente. E o valor é R$20 mil, o residual, não 100 mil. Então tá ótimo, professor. Deixa eu corrigir lá. Vocês perceberam que a ideia é a mesma, né? Para a gente poder encontrar o VPL, tanto da primeira situação, quanto para a Multishop, a ideia vai ser a mesma. Então, assim, é seguir aquela linha de raciocínio para encontrar esse novo VPL. Conseguiram? Pessoal, teve alguém ainda que não conseguiu chegar a esses valores aqui? Vocês estão vendo o arquivo no Excel aqui? Agora vai tudo certinho, Alessandro. Ótimo, então, Samuel. Há alguém ainda que esteja resolvendo isso daqui? Daniele, Alone, Alberto, Roberta. Vocês conseguiram calcular isso daqui? Conseguimos. Deu certo aqui. Consegui sim, Alessandro. Ótimo, então. Perfeito. Bem, então essa primeira parte do exercício, a gente respondeu, né? Região central, o VPL, então, foi de menos 96.442,45 e Multishop 672,65. Agora a gente tem que pegar e calcular o CAL. O CAL é transformar todo mundo em prestação. Isso a gente já viu na aula passada como pegar e fazer. Como a gente tem os valores já estratificados direitinho, a gente pode perceber que para eu calcular o CAL da região central, ficou muito tranquilo, porque eu já tenho os 200 mil como prestação. Eu já tenho os custos também como prestação. Eu só não tenho esse valor residual e o investimento de 250 mil como prestação. Então, eu preciso gerar prestações dos 100 mil e dos 250 mil. Ao fazer as prestações deles, aí então eu posso pegar e considerar as outras prestações, somar todas elas e ver qual é a prestação líquida que eu vou ter para o meu fluxo todo. E aí eu encontro o CAL dessa opção. E aí é o seguinte, o investimento,
colocar aqui para a região central, né? O investimento dele é 250 mil. Eu peguei os 100 mil e levei para o zero, que eu já até tinha calculado ele aqui para eu calcular meu VPL. Então, peguei ele e coloquei aqui. Porque se ele está no zero, eu posso somar ele com 250 mil. E aí, ao somá-lo, eu tornei os dois lançamentos do menos 250 mil e do mais 100 mil em um único valor no zero de menos R$ 239.262,58. E lembram que eu só posso gerar prestações de um valor que esteja no extremo à minha esquerda ou no extremo à minha direita? Eu poderia gerar prestações de 250 mil, porque ele já está no zero, e poderia também gerar prestações dos 100 mil, porque ele está no 10. Mas eu teria que calcular duas prestações. Então, eu preferi trazer os 100 mil para cá, para juntar com 250 mil, que eu teria esse valor líquido aqui, e em base nesse valor que eu geraria a prestação. E aí, então, o que eu fiz aqui? Esses R$ 239.262,58, em prestações, equivale 10 prestações de menos R$ 67.010,88. Como as receitas já estavam em prestações e os custos em prestações também, só me bastou somar isso daqui para eu encontrar o meu cálculo. Aqui eu usei a fórmula, né, no Excel para poder calcular as prestações a partir de um valor presente. Isso daqui, a gente tem a fórmula do PMT quando eu tenho um valor presente. Então, foi essa fórmula que eu utilizei. Peguei esse total aqui, trouxe para essa fórmula. E dessa fórmula, eu achei esse valor aqui. Conseguiram entender a linha de raciocínio aqui, como é que eu cheguei a esses menos 239 mil e como dele eu encontrei essas parcelas de 67 mil? Agora calculem o cálculo, por favor, do Multishop. Quem for encontrando o valor, só confirma aí comigo, por favor. Isso, Gustavo, dá uma olhada no valor residual, somando, né, você descapitaliza e soma com o valor, com o investimento inicial lá, 180 mil, negativo, e transforma em prestações, porque os outros já estão em prestações, né? Então, talvez ali que tenha que só fazer uma análise melhor. Alguém achou o valor do CAL lá para o Multishop? Professor, deu 188,39 e tá doido. Dá isso não. Você tá multado, tá? Os custos são de 180, professor. Eu encontrei esse mesmo valor aí de 188. O investimento inicial é de 180 mil, correto? Eu encaminhei para vocês no arquivo no Excel. 180 mil. O residual dele é o que é? É o 20 mil levando para o zero, né? Ele é equivalente a 2.147,48. Correto? Então, ou seja, né, o menos 70 mil com isso 2.147,48 deu 177 mil, negativo. Aí eu gerei as prestações desses 177.852, que deu esses 49.811,61. Como as receitas... desculpa, tá errado aqui, ó. E a Lorena tá bem me alertando aqui também. 230 mil. Só ver se eu peguei ele em algum lugar aqui errado. Tá ótimo, não. 230 mil aqui. E aí, então, tá. O correto é 20.188,39. Agora bateu aí com o de vocês? Esses custos aí é 160 mesmo? O fluxo aqui... não. Eu peguei o da região central. Eu copiei e colei. É aquele velho erro do Ctrl+C, Ctrl+V. Desculpa, 70 mil.
Isso. Aí, ó. Pô, acertei, cara. Poxa, Gustavo, você tinha acertado. Ignora esse arquivo no Excel que eu mandei ele, que ele está com erro, hein? Então, ou seja, né, a gente conseguiu ver que o CAL aqui é de 188 mil, a região central teve um de menos 27.000 e 10,88. Deixa eu corrigir lá no Word também a resposta, que está errado lá. 188,39. E isso daqui era óbvio que deveria ter dado positivo, porque o VPL já estava me indicando que teria que ser positivo. Eu que não fui atento a isso daqui. Então, ou seja, né, enquanto a região central me deu um CAL de prestações iguais, né, de 27.010,88 centavos, o Multishop me dá prestações positivas de 188,39. Então, enquanto aqui eu teria que pagar, aqui eu teria a receber R$ 188,39. Então, a localidade, como a letra C, qual dos dois locais é o melhor? A localidade Multishop é a mais vantajosa, pois oferece um ganho de R$ 672,65 sobre o investimento inicial. Referente à avaliação pelo método CAL, Multishop oferece o menor custo. Não. Ok? Salvar. Depois eu vou sobrepor esse arquivo lá. Aí o seguinte, eu vou aproveitar que a gente já tem essa tabela aqui para eu fazer uma abordagem a vocês sobre o payback. O payback, o que ele é, né? Ele é também um complemento à decisão de qual alternativa eu devo investir. Ele é em função do tempo, enquanto o VPL, CAL, é em função do valor, de quanto, né, o valor monetário, quanto eu vou ter a mais mediante o investimento que eu estou fazendo, ou qual vai ser o menor valor de prestação, né, que eu farei. O payback, ele não vem um valor monetário, ele vem uma questão de tempo. E qual é o menor tempo para eu recuperar aquele investimento? Então, aquela alternativa que desse o menor tempo seria selecionada. Então, se eu vou investir R$ 10 para um determinado negócio, eu recupero esses R$ 10 em 2 meses. Para um outro negócio, esses R$ 10 eu recupero em 4 meses. Eu optaria pela primeira alternativa, que eu recuperaria em 2 meses os R$ 10. Não precisaria, como na segunda alternativa, que eu demoraria mais 3 meses para poder recuperar aqueles R$ 10. Só que ele é um método de seleção muito frágil. Por que acontece? Eu posso ter um que eu recupero em um tempo menor meu investimento, mas o VPL dele pode ser muito pequeno. O outro pode me dar um retorno muito grande, o VPL muito grande, só que eu demoraria um pouco mais de tempo para poder recuperar. Mas, ou seja, eu optaria em um retorno maior, mesmo que eu demore um pouco mais, mas que eu tenha um retorno maior, do que um retorno em menor tempo, mas o valor menor. Então, assim, não, eu preciso de um dinheiro rapidamente, porque eu vou investir, eu preciso recuperar ele rapidamente, para eu e já passar, a partir daquele tempo, e começar a receber alguma coisa a mais do que eu investir. Aí tudo bem, mas quando a gente vai fazer aplicações, elas são de médio a longo prazo. Então, o payback, ele reforça, ele pode contribuir para uma decisão, mas ele não deve ser unicamente utilizado. Um VPL, ele já pode ser unicamente utilizado. Só vou pelo VPL e vou decidir. O payback, não. Você tem que pegar e juntar ele com o VPL para poder ali, então, ver se concilia com o entendimento para você tomar uma decisão. Só por ele é muito frágil. E aí a gente tem duas formas de calcular esse tempo em que eu terei o retorno que eu investi.
uma forma simples e uma forma composta, que a gente chama de descontado. O payback simples, que é o que a gente vai aprender hoje, ele é muito tranquilo, porque ele segue aquela ideia de que eu não tenho juros. É indiferente a minha taxa, a minha capitalização. Tanto que ele não é tão usual, né? O usual é o payback descontado. É o que vai lá e descapitaliza, tira os juros para poder comparar. Esse daqui não, ele ignora a questão dos juros. Nesse caso do primeiro aqui, eu tenho 200... Vocês estão conseguindo acompanhar o arquivo no Excel aqui? Sim. Então, Sim. obrigado. Eu tenho 250 mil. Então, quer dizer, eu tirei 250 mil do meu caixa. Quando é que eu vou recuperar esses 250 mil? Bom, no primeiro mês eu vou receber 32 mil. Então, do meu saldo devedor 250, vai restar ainda 210 mil. No outro período, eu vou receber mais... desculpa, eu estou falando aqui, é o do 40 mil, tá? Eu tinha 250 mil, recebi 40, fiquei com 210. Negativo ainda para cobrir aqueles 250 que eu investi. Mas eu recebi mais 40 mil, então eu fiquei com saldo negativo ainda de 170, daqueles 250 mil que eu investi. Depois eu recebi mais 40 mil, baixou o meu saldo negativo aqui para 130 mil. Eu recebi mais 40 mil, e aí eu fiquei como negativo ainda 90 mil. Aí no quinto período eu recebi mais 40 mil, fiquei ainda, para poder recuperar o que eu investi, 50 mil. Aí no sexto período eu recebi mais 40 mil, mas eu ainda não cobri os meus 250 mil, estava faltando 10 mil. E aí no sétimo período, no sétimo ano, eu fiquei com saldo positivo, quer dizer, eu recuperei os 250 mil e até passou desses 250 mil, passou 30 mil reais dos 250 mil que eu precisava. Então quer dizer que anos completos, eu precisei de 6 anos para poder recuperar. Só que não foi o suficiente 6 anos. Eu precisei de um fragmento do próximo ano para poder recuperar. Agora, quanto ficou faltando para eu recuperar no próximo ano? Seria o ano 7. Quanto dentro do ano 7 aqui eu precisei recuperar em dinheiro para eu poder fechar os meus 250 mil? Olha só, o ano sexto, eu consegui recuperar quase os 250 mil. Faltou 10 mil. Aí começou a transição do ano sexto para o ano sétimo. Eu saí do ano sexto e comecei a entrar no ano sétimo. Eu precisei de quantos reais do ano sétimo para poder recuperar, para poder fechar os meus 250 mil, para eu ficar 0 a 0? 10 mil? 10 mil. Então, do ano sétimo, né, fechou o ano 6, e indo mês a mês até fechar o ano 7, eu precisava de 10 mil para eu bater os meus 250. Se eu precisava de 10 mil, o ano sétimo, ele me oferecia a entrada de quanto em dinheiro? 40. 40 mil. Então, eu precisei de 10 desses 40 mil para poder bater os 250 mil. Em percentual, qual foi o percentual desse um ano que eu precisei, então, para poder fechar esses 250 mil reais? 25%. 25%. Porque são esses 10 mil reais em relação aos 40 mil que ele tinha para me oferecer ali. Quer dizer que eu precisei de 25% dos 40 mil do ano inteiro que tinha me oferecer. Eu precisei de 25% dele. Então, 25% dos 40 mil me dá os 10 mil reais que eu precisei para poder fechar e ainda sobrou 30 mil. Se eu precisei de 25% do valor que o ano sétimo tinha para me dar, quantos meses eu demorei, então, para poder fechar os 10 mil para eu zerar os meus 250 mil? 6 meses. 3 meses. 6. Isso, 3 meses. Por quê?
3? Porque se em dinheiro É 3 representou... meses. É, Foi porque mal. se em dinheiro eu precisei de 25% do dinheiro daquele ano todo, então quer dizer que eu precisei também de 25% dos meses daquele ano. Então, 25% de 12 meses me dá 3 meses. Então, pois não? Alguém quer comentar? Então, eu posso dizer que o meu payback simples é de 6 anos e 3 meses. Quem não conseguiu entender como que eu achei meu payback aqui de 6 anos e 3 meses? Ok, professor. Entendido? Então, por favor, calculem o payback simples para o Multishop agora. Conseguiram calcular? Sim. Quanto foi que encontrou? Deu 3 anos, 7,2 meses. Correto. Isso mesmo. E se eu quisesse saber quantos dias, considerando um mês contábil aí um mês comercial aí de 30 dias? Então, quantos dias seriam? 1.296 dias? Não. André, tá certo. Sua resposta tá certa. Não, mas não seria tudo isso, não. Porque, olha só, eu precisei mais quantos por cento do próximo mês? Foi o mês 7 inteiro, correto? Quanto que eu precisei consumir do próximo mês? Quantos por cento? Eu não estou querendo saber todo o tempo em dias. Eu quero saber o seguinte, ó, 3 anos, 7 meses e quantos dias? O André já fez aqui a resposta certa. André, fala pra gente aí como é que você achou essa resposta. Eu acho que o André não quer falar, mas tudo bem. Tranquilo, André. É o seguinte, olha só. Foram 7 dias inteiros e precisou de 0,2 do próximo mês. Ou seja, em percentual, 20% do próximo mês. Então, quer dizer que eu ocupei o mês 7 todo e parte do mês 8. Mas quanto do mês 8? Bom, foi equivalente a 20%. Então, esse percentual aqui, eu consigo pegar e trazer de uma informação de quantidade de dias. Basta eu pegar e encontrar qual é essa fração referente a um mês que a gente sabe que, contabilmente, ele tem duração de 30 dias. Então, 20% de 30, 6 dias. Então, o payback aqui, ele é igual a 3 anos, 7 meses e 6 dias. Conseguiram compreender aqui, acompanhar a linha de raciocínio? Sim. Ok. Professor? Tava mudo. Eu li o problema aqui, tá? Vocês não estavam ouvindo, mas eu basicamente fiz a leitura. Só estou ressaltando que aqui eu coloquei 92 polegadas, mas não é 92%, tá? Eu vou corrigir isso daqui. Esse problema eu passei para vocês fazerem um fluxo de caixa. Vocês olharem no caderno, lá no início da matéria, vocês têm os fluxos de caixa desse problema aqui. Fizeram um fluxo de caixa para a situação de 1 polegada e fizeram um fluxo de caixa para 2 polegadas. Agora, o que eu quero que vocês façam, na época a gente não viu qual seria a melhor espessura para poder aplicar. Agora vocês vão conseguir informar se seria melhor o isolamento com espessura de 1 polegada ou o isolamento com espessura de 2 polegadas. Utilizem
o VPL e o payback simples para poder ratificar, respaldar a sua seleção de qual espessura que deve ser utilizada. Aí, o que acontece? Para resolver esse problema aqui, verifiquem se ele está exatamente igual, tá? Pode ser que eu tenha mudado alguma coisa lá do enunciado quando eu escrevi em sala de aula. Mas se tiver exatamente igual, você já terão os fluxos de caixa já elaborados. Vai basicamente calcular o VPL ali e calcular o payback, para poder ver qual a melhor alternativa. Lembrando que o VPL ele se sobrepõe ao payback, tá? Depois de ter feito isso daqui, vocês só emitem qual é a resposta e pronto. Eu só vou voltar aqui na parte onde achei 6 dias, para poder explicar melhor como que eu encontrei esses 6 dias aqui. Aqui é o seguinte, olha, no payback eu achei 7 anos e 20% de próximo mês, 7,2. 7 anos inteiros e 20% do próximo mês. Então, 20% do próximo mês me representam quantos dias do próximo mês? Eu sei que são 20% dos 30 dias do próximo mês. Então, eu tenho que encontrar quanto que equivale 20% de 30 dias. Então, esses 6 dias aqui, eu peguei o 0,2, que são os 20%, e multipliquei por 30. Então, eu descobri que são 6 dias. Então, a resposta, 3 anos, 7 meses e 6 dias. 6 dias representa esse 0,2 que ficou a mais aqui dos 7 meses. Ok? Quem estava com essa dúvida, consegui saná-la agora? Gustavo. Consegui te responder, Gustavo? Tá, bom. Gustavo não me respondeu, então assim, vou entender que eu consegui explicar o porquê 6 e não 0,6. Tá? Bem, retornando então aqui ao problema, esse problema aqui, vocês calculem o VPL e o payback, então das duas alternativas indica qual seja melhor na visão VPL, na visão payback. Eu vou encerrar a videoconferência porque eu vou lá para o fórum, porque aí vocês podem lanchar, podem fechar o webcam, o microfone também, tentem fazer, e eu estarei lá no fórum tirando as dúvidas, tá? Então, por favor, resolvam esse exercício e até às 10 horas eu estarei lá no fórum para poder tirar as dúvidas de vocês. O arquivo no Excel eu vou incluir a solução desse problema aqui também e vou publicar lá no portal depois. Compreendido, pessoal? Sim, Luciano. Obrigada, tá? Tá, eu que agradeço a atenção de vocês e, apesar de que nós viemos aqui na sala poucos, chegamos a atingir aí 20 alunos participando, os que se mantiveram, saiba que essa atenção dada aqui vai ser extremamente importante para a solução do trabalho que eu vou passar. Porque o trabalho ele vai ser exclusivo para cada grupo, né? Então, vai dificultar bastante copiar uma resposta do outro. Então, quem está aprendendo vai conseguir fazer as coisas sem muita dificuldade. Quem, infelizmente, não está participando, não está se dedicando a assistir o vídeo depois, não está aproveitando essa interação comigo aqui para tirar as dúvidas, que é como se eu tivesse uma sala de aula. Eu estou aqui à disposição para poder dirimir as dúvidas de vocês. Quem não tiver, depois vai ter muita dificuldade em resolver o problema. E há uma ligeira possibilidade, se eu conseguir adiantar o assunto, de que eu requeira uma apresentação via aqui, videoconferência, da solução daquele problema. E aí eu posso fazer perguntas como que chegou àquela solução. Então, o negócio de copiar somente e colar, infelizmente, não vai ajudar muito nesse trabalho que eu estou propondo a vocês. E se for apresentar, no dia eu vou selecionar quais grupos teriam que apresentar a solução do trabalho que eles me repassarem. Professor, ok.
O senhor vai passar o trabalho agora, já hoje ainda ou Não, eu vou amanhã? amanhã. Eu estou recebendo aqui os e-mails e aí, à medida que eu for na ordem de quem enviou, amanhã eu vou começar a despachar já os roteiros do trabalho. Ok. Ok? Ok. Professor, Pois não? como sugestão, eu acho que também seria interessante fazer a resolução dos exercícios à mão, porque às vezes só pelo Excel eu mesmo fico perdida de só olhar assim, a fórmula no Excel. Tá. Aí fica mais uma Eu sugestão mesmo. estou colocando a fórmula do lado agora, igual eu fiz hoje, para você entender assim, qual foi a fórmula que eu usei para poder chegar àquele cálculo. Eu vou ver em todos eles, eu vou tentar sempre colocar a fórmula ali, vou diminuir um pouquinho, na frente da célula para saber qual foi a fórmula que eu utilizei para chegar àquele cálculo. Porque aí fazendo na mão, Sim. você tem como conferir, né, se está dando certo, se é aquela fórmula mesmo que você utilizou ou não, para facilitar o seu entendimento. Isso te ajuda, se eu fizer isso? Sim, ajuda. Então tá ótimo. Tem como você mandar esse Excel salvo aí dessa planilha para mim? Eu No vou chat aqui? encaminhar, incluir nele a solução desse exercício aqui da espessura. Eu vou ficar lá no fórum e vou ficar desenvolvendo, resolvendo ele lá no Excel, porque aí eu já mando num único arquivo com essa solução Ok, aqui também. beleza. Tá? Lembrando, né, que vocês podem fazer os grupos lá, se eu não me engano, de até 4 pessoas. Beleza. Ok? Show. Então tá jóia. É o seguinte, se não tirar as dúvidas comigo no fórum, na próxima aula, conecte na vídeo, tirem as dúvidas comigo, tá? Tá bom, professor. Ok. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite. Até a Você próxima. também. Boa noite.